Boa noite, gente. Boa noite para quem é de dentro, boa noite para quem é de fora. E viva aí os Santos Reis e as Congadas, tão famosas lá de Minas, que a gente vai falar aqui hoje, que faz parte aí do nosso coletivo junino, né, deste ano, né? O coletivo junino que traz o nome Geleia Geral, uma mistura da cultura popular brasileira, né? E a Folia de Reis e as Congadas fazem parte aí dessas festas tradicionais do nosso Brasil, né? São patrimônio imaterial, né? E com certeza todo mundo vai gostar aí de saber um pouco mais sobre essas tradições culturais. E para isso, hoje, eu vou trazer aqui uma amiga lá de Minas Gerais, da cidade de Itamogi, a Érica Cardial, né? A Érica que criou um site chamado Itamogi é Legal, vem para Itamogi, né, que tem fatos, fotos, histórias, curiosidades e um pouco da cultura lá de Itamogi. Com a gente contar um pouco sobre isso tudo. Vamos ver se a Erika entra. Recebeu o convite aí, Érica? Érica, dá um sinal de vida. Acho que a Erika não está conseguindo entrar. Érica, eu te convidei. Se você puder pedir para participar de novo, para eu poder te convidar, que eu acho que deu algum problema. Oi, Ju. Vamos ver aqui se a Érica consegue entrar. Acho que vai conseguir. Oi, Érica. Tudo bem, Fred? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Então, Érica, para quem não conhece, essa é a Érica Cardial, né? Lá da cidade de Itamogi, que é uma cidade muito querida, que eu gosto muito de ir para aí, né? Sim, Já participei de várias folias de reis, de congadas, né? você teve o prazer de ver de perto, né, Fred? Infelizmente não está acontecendo nesses últimos tempos, mas eu já tive o prazer de participar e foi muito bacana. E eu gosto muito, né? Então, Eric, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, como é que é aí em Itamogi. Conte pra gente um Sim. pouquinho. Bom, eu nasci aqui em Tamogi, né? Minha família toda é daqui. E eu fiz comunicação social, estudei em Franca, publicidade e propaganda. Aí eu me formei em 2005 e me mudei para Ribeirão. E lá eu morei 10 anos. É, eu tô falando isso até para contextualizar um pouco, porque em 2016 eu voltei para Itamogi. E assim, foi um retorno necessário na época e, de certa forma, não foi um retorno só físico, né? Eu comecei a reviver certas coisas lá da minha infância, da minha adolescência, que eu acabei perdendo, né? Durante o caminho, comecei a acompanhar o dia a dia, as pessoas, enfim. Aí, em 2019, a gente começou a pensar uns projetos aqui, né? Eu e mais três amigos. Até a gente eram projetos culturais, projetos de economia circular. A gente chegou a fazer uma feira que você teve com a gente, né? Fizemos Sim. 2 edições da feira e nisso nasceu o Itamogi é Legal, né? Eu venho para Itamogi
Inicialmente era só no Facebook e no Instagram, que era uma página para postar foto da cidade, de festa, de lugares. Só que daí eu comecei a ficar curiosa, sabe? Ai, mas isso aqui veio da onde? Quem? Como? Quando, né? E eram coisas que eu não sabia. E eu fiquei tipo, mas como que eu não sei, né? Eu nasci aqui. Comecei a conversar com pessoas, comecei a estudar, a pesquisar. E na época também eu já estava estudando um pouco de marketing digital, marketing de conteúdo, gostando muito dessa área. Eu falei, bom, eu vou juntar as duas coisas. Eu crio um site e lá eu posso compartilhar tudo isso que eu estou descobrindo com outras pessoas que, assim como eu, não sabem, né? Porque eu comecei a ver que outras pessoas também não sabiam. É, quando a gente fala de história assim de cidades pequenas, essas tradições, pouca coisa é documentada. Então, assim, até na internet mesmo, você vai procurar coisas sobre a história de Tamogi, não tem. Aí eu criei esse site, que foi até um desafio, que eu tive o prazer de fazer ele todo sozinho, construir ele todo sozinho. E dia 24 de junho de 2020, dia do aniversário de Tamogi, eu inaugurei o site com o primeiro blog post. E tá aí, né? Tô indo passo a passo. É um hobby que eu faço junto com o meu trabalho e tem me dado bons frutos. Sabe que aqui é São João também, né? Dia 24 de Aham, junho também é o sim, padroeiro, né? sim, o poder da cidade. E eu tenho acompanhado aí as suas páginas aí nas redes sociais e tem sempre dicas super bacanas, né? Eu tô conhecendo uma Itamogi que eu não conheço, né? E a É, gente já até comentou sobre isso, que eu tenho vontade de fazer os passeios, né? sim, Que são super bacanas. E vale aí a dica para todo mundo, né? Lá tem sim. umas coisas bem bacanas, é uma terra com muitas cachoeiras, né? E quem quiser conhecer aí, entra em contato com a Érica que ela dá dicas. Não é Sim, isso? isso. Então a gente veio aqui hoje para falar um pouquinho das congadas, né? E da folia de reis. Vamos começar pelas congadas? Conta pra gente o que Vamos. que é as congadas, que muita gente aqui não sabe o que é. Sim, as congadas elas são uma manifestação cultural, uma manifestação de muita fé também. Envolve canto, envolve dança, envolve até teatro, né? E tem elementos tanto do catolicismo quanto elementos da cultura negra, né? Porque as congadas, às vezes a gente fala de uma forma muito genérica que veio da África. Veio, mas não é bem assim, porque você não tem congadas lá, né? Foi uma manifestação que se iniciou aqui no Brasil através dos negros escravizados, porque eles, eu já vi relatos de que vem esse nome Congo, Congado, Congadas, tanto porque é do povo do Reino do Congo, quanto pelo termo congar, que seria dançar, celebrar, porque eles festejavam muito, né? Um príncipe que nascia, uma visita que chegava, tudo era festejado com muita festa, enfim, muita música e dança. Então, é uma festa afro-brasileira. É, eu vi alguma coisa sobre o Chico Rei, né? Que foi aí. Isso. Exatamente. Nós não podemos falar da origem das Congadas sem citar o Chico Rei, que tem uma história muito bonita, inclusive, que ele era um rei do Reino do Congo, de nome Galanga, e ele foi escravizado junto com o seu povo e trazido para o Brasil. E durante a viagem de navio, houve um temporal e os soldados, na intenção de acalmar a ira dos deuses, né, jogaram algumas pessoas ao mar e foram jogadas a esposa e a filha de Galanga, né? E ele veio com o resto do povo para cá, chegou aqui, ele foi rebatizado como Francisco, daí o Chico, e trabalhou nas minas de Vila Rica, né, hoje Ouro Preto. E durante esse trabalho ele foi juntando ouro, ouro que ele tirava das unhas, tirava do cabelo, conseguiu comprar sua alforria e posteriormente comprou a mina de encardideira e foi comprando alforria do seu povo, né? Que chegaram aqui com ele.
e ele construiu o seu reinado aqui novamente. Então, o primeiro rei Congo coroado aqui em Minas teria sido Chico Rei, que foi onde tudo se originou, né? Inclusive, aqui em Tamogi, os primeiros relatos de congadas são de 1880. Então, acredita-se que esses negros escravizados ou mesmo os já libertos vieram para cá para trabalhar na mineração, porque aqui teve um movimento muito forte de mineração. Aqui eram os sertões de Jacuí, na cidade de Jacuí, aqui vizinha nossa, perto de São Sebastião do Paraíso, havia um quartel de extração de ouro, onde inclusive era separada a quinta parte, que ia para Portugal. Então teve uma movimentação muito grande e esses negros vieram todos trabalhar aqui, trabalharam na mineração e depois na lavoura de café, né? Então, a gente acredita, porque como não há relatos escritos, que foram esses negros de Ouro Preto que depois vieram para cá, que trouxeram essa tradição para nós. E é legal a gente falar isso hoje, dia 13 de maio, né? Que é o dia aí que se comemora a abolição, né, da escravatura. E esse pessoal todo sofreu muito, né? Essa, em Minas Gerais, eu acho que com a extração aí de ouro, de pedras, né? No estado todo, foi muito sofrido, né, para Por esse isso que povo todo. a gente não pode deixar nunca se esquecer, né, de onde que vieram e do quanto esse legado que eles deixaram contribuíram para que nós sejamos quem nós somos hoje, né? Faz parte da nossa identidade também. Então a gente tem que Sim, valorizar muito isso e sempre lembrar a todos. sim. Né? Então, conta pra gente aí como é que funciona a preparação desse festejo aí das congadas. Como funciona? Simplesmente acontece, sabe? Eu fiquei um pouco Fala, fala, impressionado com essa história. fala que se preparação assim dos ternos em si, porque a gente chama de ternos os grupos que saem às ruas. Aqui em Tamogi, atualmente nós temos 6 ternos. Tem terno de Moçambique, de Congo e de Catupé. São 3 linhas, né? Vamos chamar assim. E assim, não Essas há linhas, ensaio. essas linhas seriam nações diferentes da África? Será que tem alguma ligação ou não? Eu acredito que não, Fred, Não, é uma porque coisa a aqui do origem, Brasil. a origem tecnicamente é a mesma, né? Eu acho que são vertentes. O que difere, assim, que eu posso te dizer um do outro, são vestimentas, né? A Quinta Mogi, o que eu vejo, são vestimentas e o ritmo, né? Se você pega o Congo, por exemplo, é um ritmo mais lento, a batida grave da caixa, né? Você sente muito aquela marcação. Já o Moçambique e o Catupé são mais animados. Você já ouve mais repique de pandeiro, é mais dançante. Porém, tudo tem muita cor. Muita cor e muito bonito. Mas, enfim, voltando na preparação, eles não ensaiam. A não ser o terno de Catupé, que já houve Catupé, aí ficou um tempo esse terno parado e eles voltaram recentemente. Inclusive, é uma turma jovem, que é muito bom a gente ver jovens participando, porque aí a gente vê que a coisa vai continuar, né? Porque houve uma época em que a gente via pessoas mais idosas, então já dava aquela preocupação, tipo, os jovens não estão se interessando mais. E o Catupé veio com uma força. E como eles são muito dançantes e eles fazem coreografia. Então, eu sei que tem alguns ensaios por conta dessas coreografias. Mas os outros, não. Eles simplesmente chegam lá no dia, vestem a sua roupa, pegam o seu instrumento. Mas, assim, a composição, a maioria dos componentes dos ternos são todos os anos, as mesmas pessoas, né? E eles começam muito pequenos. Vai acompanhando o pai, o tio, o irmão mais velho. Então, é quando eles são pequenos que eles aprendem. E aí a festa se inicia no dia 13 de dezembro. O dia 13 ele marca o início, que é dia de Santa Luzia. Então, acontece um ritual que é o hasteamento das bandeiras. Então, todos os ternos saem, aí tem essa solenidade, vamos chamar assim, de
hastear as bandeiras das 7 imagens do Rosário, mais Nossa Senhora. Aqui no caso, vou ver se eu vou lembrar de todas. São Benedito, Santa Catarina, Santa Luzia, Santa Efigênia, São Roque, São Domingos. Quem que eu estou esquecendo? Santo Expedito. Não é Santo Expedito? Não? Eu tenho uma cola, eu vou olhar. Olha, Vou olhar que eu lembro das bandeiras estiadas, mas assim, não consigo reconhecer a gente se os confunde. personagens. Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia, São Benedito, Santa Luzia, São Roque, São Domingos, Santa Catarina. Meu Deus. E são 8, porque daí tem a bandeira de Nossa Senhora Aparecida. Mas assim, isso aqui em Tamogi. Eu acredito que há variações nas outras cidades por questões, né, dos ternos, cada um representa o seu santo, né? Então isso marca o início das festividades de fim de ano de uma maneira geral. Nesse dia, inaugura-se os enfeites, as luzes da praça. Aí os ternos saem nesse dia, buscam as bandeiras, hasteiam as bandeiras, já tem a coroação do rei e da rainha Congo. E eles voltam depois, dia 26 de dezembro, que é quando a festa de fato se inicia. Aí são 4 dias de festa. 26, 27, 28, 29. E eles se reúnem todos os dias, geralmente na casa do capitão do terno, lá que ficam os instrumentos, lá que ficam vestimentos, lá que fica a bandeira, que é um elemento muito importante. Além dessas bandeiras que eu falei, que é feito o hasteamento, que são bandeiras que ficam lá na praça durante todo o período, cada terno tem a sua bandeira, que vai com o bandeireiro à frente do terno. E é assim, a representação do santo mesmo. As pessoas se curvam para a bandeira, as pessoas beijam a bandeira, há um respeito muito grande por ela, né? E falando ainda da preparação, acho que a gente pode falar da comida, porque nesses 4 dias de festa é servido um jantar para toda a comunidade. Muita comida, muita comida. São 5.000 refeições diárias. As cozinheiras começam às 6 horas da manhã a preparar. É muita coisa. E essas cozinheiras são geralmente da comunidade ou são pessoas, são voluntários? Voluntários, tanto na preparação quanto para servir, é muita gente envolvida. E isso é muito bonito, né? Porque a gente vê que todo mundo se mobiliza e é de coração, é porque ama, é para ver acontecer mesmo, né? Ah, legal. E eu estava vendo alguma coisa sobre a Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, né? Que ela era uma santa que não existia, né? Mas como eles viram esse movimento aí do Congado, né? Eles acabaram criando essa santa para poder a Igreja Católica, né? Para poder estar perto aí e acabar catequizando os negros que tinham outras crenças. As irmandades não era bem uma coisa religiosa, e era uma forma com que os negros tinham de celebrar, né, os seus deuses, os seus ritos. E aí já entra o sincretismo, porque a Igreja Católica e os senhores viram que não iam conseguir proibi-los, né, de fazer. Então, acabou que um foi permitindo, eles permitiram que os negros fizessem as suas manifestações, os negros acabaram pegando esses elementos para poder se manifestar, né, e chegou no que a gente tem hoje. É legal. Até a Grazi, né, a Graziela Medeiros, que está aqui acompanhando a gente, ela teve uma foto premiada, né, do Congo, uma foto super bacana, né? Quem quiser conhecer, procura as páginas. Ela tá fazendo um trabalho muito bonito, muito bom de registro. Inclusive, a gente tá com uns projetos aí juntas. Quem quiser conhecer, se Deus quiser, vai sair. Acessa as redes sociais de Graziela Medeiros Fotografia, que tem lá
as fotos da Congada, né? Que foram muito Sim, bonitas mesmo. Eu lembro, eu estava lá nessa época, né? Acho que foi a última, acho que foi a última festa, 2000 né? 2019. Que aí depois teve a pandemia, não teve mais, né? E o Você pessoal não está tem sentindo, ideia do que foi o ano passado, essa cidade sem festa. eu imagino que Porque deve ter sido uma tristeza. a gente conseguiu fazer pelo menos o hasteamento das bandeiras e depois a descida no dia 29. Mas assim, alguns membros só de cada terno, porque não podia fazer aglomeração, em horário comercial também para as pessoas não, não irem, né? Porque a pessoa escuta a caixa batendo, o efeito da caixa tocar aqui entendeu? A gente entra em transe e a gente quer ir ver. E foram lágrimas, tanto dos congadeiros, a gente que estava assistindo, que estava acompanhando, e de certa forma a cidade toda chorou nesse silêncio, né? Porque um período que para nós é tão festivo, que é tão alegre, é de uma energia tão boa, é tão mágico, a gente simplesmente não teve nada, É. nada. E Itamogi é uma cidade pequena, mas nessa época recebe muitos turistas, né? Muita gente de outras cidades que vem Centenas. para ver. Inclusive itamogienses, né, que vão morar fora. A gente espera o ano inteiro por isso, né? Quem tá aqui, quem não tá, já espera o fim de ano para poder voltar. Para poder ver, né? Que é muito bacana. Deixa eu ver o que mais aqui. E as apresentações, então, são nesses últimos dias aí, né? A partir do dia 26. E Isso, é, sim. Aí e é eles localizada ali na região central só, né? eles se concentram na casa do capitão, que é de onde eles saem, e saem todos em cortejo pelas ruas. Aí tem o ritual, né, de passar no barracão, a gente chama de barracão, onde é servido o jantar, que é na garagem municipal aqui da prefeitura. Os congadeiros jantam e todos eles entram na praça, se apresentam na porta da igreja, abaixo das bandeiras que estão hasteadas. Ali estão Rei Congo, Rainha Congo, autoridades que pegam a bandeira, recebem o terno e o capitão faz versos, tanto para o rei, quanto para a rainha, quanto para as autoridades que estão ali. E a gente também pode pegar a bandeira. Enquanto o terno está passando, você solicita, você pega a bandeira e o capitão ele faz um verso para você. É muito bonito. A gente que é daqui, como eles conhecem a gente, eles conseguem tocar a gente de uma maneira absurda, porque eles sabem do que falar, né, para nós. E aí, em retribuição, geralmente faz uma doação em dinheiro, que é colocada até ali na bandeira mesmo, né? Eles vão pendurando ali o dinheiro que eles vão recebendo de agradecimento das pessoas que recebem esses versos. E eu vi, Érica, que as pessoas têm muita fé mesmo, né, nesses festejos aí. E eu vejo as pessoas assim, reverenciando a bandeira quando ela passa. Eu vi que na bandeira tem algumas fotos que me remeteu São a as promessas. promessas, né? Então é A um pessoa, ela, momento a pessoa ela de. faz a promessa e quando ela recebe a graça, ela agradece mesmo. Tem até no jantar, às vezes a pessoa faz uma doação para o jantar, além do, do, do pagar da promessa em si, né? De devoção e tal. Eu vi que eu fiquei emocionado, assim, porque eu vi as pessoas, né? Eu estava ali na rua acima da praça e quando o terno passou, as pessoas iam até a bandeira, as pessoas se emocionavam e agradeciam pelas graças recebidas, assim. Eu fiquei emocionado de ver, assim, é bem bonito, né? Realmente, a Eloá aí disse que, né? Ela imagina a tristeza que é desse povo de não ter. Eu imagino mesmo que deve ter sido muito triste não ter mais essa festa aí por causa da pandemia, né? Com vazio. E esse ano também acho que não, né? Infelizmente. Infelizmente,
infelizmente também não tenho esperança de que a gente consiga fazer. Quem sabe ano que vem, né? Vai ter Então que ser vamos falar uns da. 10 dias de festa para compensar. Vai ter que compensar. Vamos falar da festa seguinte, né? Que procede aí as congadas, né? Folia. Depois do dia 29 começa uma outra festa que é muito bonita, que eu participei várias vezes, cozinhei, cozinhei não, porque elas não deixam as cozinheiras. Né? Elas são muito tradicionalistas, Sim, assim, sim. né? Mas ajudei, né? Com as orientações delas, porque elas orientam, Supervisão. supervisão, né? Cada casa tem uma chefe aí, né? Da É, Folia de Reis, da cozinha de Folia de Reis, que é muito bonito de ver, né? E toda vez que eu posso ir, eu vou. Eu acho que eu já fui em umas 5 festas de Folia de Reis e foi muito bacana, né? Então conta pra gente sim. aí da Folia de Reis, como é que acontece. A folia, diferentemente da congada, ela já existia na Europa, é uma tradição da Espanha e Portugal. Então elas vieram a. Tô rindo do comentário da Graça, ajudou a comer. Mentira, eu trabalhei porque você conhece Dona Preta e a filha dela, Claudete, é terrível. Ai, Elas fazem você trabalhar. sim. Ai, desculpa. Então, aí essas festas provavelmente vieram com os portugueses, né? E foram disseminadas aqui com o nosso povo. Há relatos de um festejo de Portugal que se chamava Janeiras. E já celebrava o nascimento de Jesus, já cultuava os três reis magos, e eles saíam em grupos, cantando, dançando e desejando feliz ano novo no começo do ano. E a festa terminava com comida e aquela celebração de toda a comunidade. Então, aqui ganhou os nossos elementos, né? E é muito forte aqui em Minas, né? Como você falou no início. A Folia de Reis é um bem tombado do Estado. Foi o primeiro tombamento a nível estadual, foi a Folia de Reis. O IEFA abriu um cadastro online e o pessoal ia cadastrando folia e levantando informações para fazer esse tombamento. Eu não mencionei, mas as congadas aqui são um bem patrimonial tombado do município também. E a folia ela começa dia 30, perdão, né? Dia 29 termina a festa de Congo. Dia 30 começa a folia de Reis. E as companhias saem pelas ruas, de casa em casa, andam pela zona rural, andam pelo município. Também tem a tradição da refeição. No caso da folia, são almoços e jantas servidas, só que ao invés de ser uma coisa só, como acontece nas congadas, porque antes as congadas também eram assim. A pessoa faz a intenção de doar aquele almoço ou aquele jantar para a companhia e faz na casa dela para aquela companhia e para outras pessoas que chegarem. Então, na época de Folia de Reis, talvez num dia você tenha, eu não sei quantas folias nós temos, mas são mais de 10. Então, você vai ter 10 almoços, 10 jantares em casas diferentes. E é basicamente o mesmo processo, né, da congada. E a congada acabou tomando essa proporção maior porque começou a receber muita gente, precisou de reunir num lugar só e fazer uma coisa só. Enquanto a folia ainda mantém essa coisa mais caseira, né, até, porque a pessoa recebe na casa dela mesmo. E Mas os são festas bem grandes, né? Porque na casa de Dona Preta são 400 pessoas para um almoço, assim, né? E uma festa que eu não imaginava que fosse tão. Na hora que eu vi o tamanho das panelas, eu fiquei impressionado. Eu falei assim, nossa, mas para que tanta comida? Mas na hora que eu vi a quantidade de pessoas que foram lá, é bem grande, né? sim, e dá certo, né?
É Tipo, a comida dá impressionante. para todo mundo. É Não impressionante. falta. Não, e Ai, elas têm uma habilidade na hora lá de fazer, elas começam a fazer 4 horas da manhã, né, para servir 1 hora, 1h30 da tarde, e é sim. impressionante, eu fico impressionado toda vez que eu vou. E eu acho muito bonita essa comunhão no momento, tanto de cozinhar, quanto no momento de fazer a refeição, né? Antigamente era muito comum os mutirões na zona rural. Então, assim, as famílias vizinhas, elas se reuniam num propósito comum, né? Fazer uma plantação, fazer uma colheita, uma construção. As igrejas, antigamente, as capelas, as pessoas se reuniam todas para construir a igreja, para construir a capela. E enquanto os homens trabalhavam, as mulheres cozinhavam, então o horário de almoço era aquela reunião de todos, né? Tipo, não tinha um pagamento, mas tinha essa gratidão através da comida. Então, eu acho que isso influencia muito nessa hospitalidade do mineiro, né? Porque, não, vem cá um cafezinho, vem cá um bolo, vem cá, porque sempre fomos assim, né? De sentar junto, de acolher, de fazer as refeições em comunidade, um ajudar o outro, esse sentimento da comunidade mesmo, né? Do coletivo. Então, eu acredito que isso influenciou, né, nessa hospitalidade mineira. E é impressionante, né? Toda vez que eu vou para Minas eu fico um pouco impressionado, porque um dia aí em Minas é, a gente foi fazer pamonha, né? Que é muito tradicional. E aí eu imaginei que ia ser assim, tipo, sei lá, 40 espigas de milho, né? Mas não, foi uma carreta de trator de milho. Eu falei, meu Deus, quanta E pamonha. ainda tem essa coisa da vizinha vir ajudar e a outra já vem. Reúnem-se pessoas para fazer essa pamonha e fica o dia todo e é Aí conversa, ela, né? aí ela vai, leva um pouco de pamonha para ela. Isso, muito gostoso, né? E É, na Folia de Reis tem esse espírito aí mineiro, né? sim, Que é muito sim, gostoso, né? E uma coisa que eu achei assim diferente das congadas são os personagens da Folia de Reis, né? Tem os reis magos, né? Que usam máscaras, é, o palhaço, né? São figuras bem marcantes. sim. Eu acho que a figura do palhaço é a mais emblemática, né? Talvez seja o que mais representa, assim, o profano, né, dessas festas. Mas tem duas situações para os palhaços que eu já li. Que eles representariam os três reis, né? Gaspar, Baltazar e Belchior. E também que eles seriam uma representação dos soldados romanos. Só que agora já seria uma representação deles em redenção, né? Já adorando Jesus. E eu acho legal essa participação deles, né? Porque o palhaço ele foge de todo o esquema ali da coisa, né? Eles mexem, eles dão cambalhotas, eles correm atrás das crianças. Então, eu acho muito emblemático. E tem a figura também do capitão, que se não estou enganada na folia é chamado de mestre, que é quem faz os versos, é quem conduz, é quem puxa a música. E a música tem uma cadência, né? Ela passa do grave para o agudo com aquela última voz. É muito peculiar mesmo É da Folia de muito Reis. É muito tradicional, assim, essa música, né? Sim, Porque a primeira vez que eu vi, eu achei um pouco estranho até, assim, que no final eles puxam a letra, assim, né? é um E, agudo que vai longe, né? Como a gente diz. e eu conheci algumas pessoas que tocavam em companhias, né? Eles chamam de companhias, né? Isso. E eu conheci o William, né? Que era é, um amigo e ele cantava e ele tocava e às vezes quando a gente ia lá ele gostava de tocar as músicas tradicionais aí da Folia de Reis, né? E era bem bacana, uma coisa bem diferente que aqui em São Paulo a gente não está muito acostumado. E o pessoal antigo gostava tanto, para você ter uma ideia, o meu avô, seu Nadico, ele tinha fitas e ele colocava
vi em casa a fita da Folia de Reis. Eu achava incrível. Porque, assim, eu não entendo muito bem o que eles falam. E meu avô sentava ali, entendia. Fred, travou aqui pra mim. Eu acho que você também travou para mim. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Agora voltou. Coisinhas da internet. Sim. E uma coisa interessante que eu vi, Érica, que eu achei bem interessante, é que os reis magos, né, eles não faziam parte da Igreja Católica, né? E com a cultura aí, né, lá na Europa, eles acabaram tendo que incluir Sendo esse, incorporado. incorporar esses reis magos, porque foge da crença católica, né? Porque são magos, né? Não tem mágicos, magos Uhum. na tradição católica, e eles tiveram que incluir aí porque o movimento era muito forte, né? Sim. Aqui em Tamogi, no início, eles só andavam na zona rural. Eles eram proibidos de entrar na cidade. Tipo, sabiam que acontecia, né? A administração na época permitia, mas a igreja não permitia que eles entrassem na cidade. E hoje a gente já vê folia dentro da igreja. Ah, legal. É bom, é um reconhecimento, né, da cultura do povo, eu acho que faz parte e não tem por que não, né? Eu, eu, E eu entendo que essas manifestações, a gente não pode nem tratar elas de fato como religiosa. eu Porque, acho que já transcendeu, né? exato, você vê pessoas de todas as classes sociais, de todos os lugares, de todas as crenças, e todo mundo fica ali em união, todo mundo tem uma certa fé naquilo, né? De alguma maneira ela acredita naquilo, ela gosta daquilo, ela sente aquilo. Eu acho que o sentir é muito forte, tanto pela música quanto pelo o que representa para nós, né? Sim. Eu vejo que tem uma fé muito forte também, né? As Uhum. famílias, elas ficam emocionadas de receber a bandeira dos Santos Reis Sim. dentro de casa, né? Uhum. Porque a companhia entra com a bandeira dentro da casa, né? E depois a companhia que começa o almoço, né? Tem todo esse ritual que eu achei super bacana, que é uma coisa de respeito antiga, né? De Total. hierarquia familiar, assim, que a gente deixou de existir um pouco, mas ainda tem essa tradição, e é bem bonito de ver. Sim. E falando ainda da festa, a gente não pode deixar de falar da finalização da festa, né? No dia de Santos Reis, dia 6 de janeiro, acontece a festa de doce. E Essa a eu nunca gente. peguei. Não, nossa, Fred, você precisa vir. Então, no dia 6 de janeiro, nos bairros rurais, aqui, não só de Tamogi, mas da região. Aí a gente já pega Santo Antônio da Alegria, Altinópolis também tem, São Sebastião do Paraíso. Nos bairros rurais são servidos doces, doce de cidra, doce de leite, doce de figo, mamão, e O doce isso de marca raiz de mamão, que é muito tradicional maravilhoso, também. E eu é provei outro dia. Muito uma bom. delícia. Aí encerra a festa com esse banquete de doces, né? Que são, eles começam a produzir esses doces lá em dezembro. O meu gato está querendo derrubar a planta aqui. E lá vai todo mundo comer de novo, como está dizendo a Grazi. E é uma Olha, comilança absurda. do dia 26 ao dia 6 de janeiro, só se come e se festeja. Durante todo esse período também fica mágico, era o que eu estava falando lá no início. O barulho da caixa do Congo, o barulho da companhia de reis passando, o ar fica diferente. A música causa essa energia, né? Acho que todo mundo se conecta na mesma energia
e a gente vive realmente um momento mágico no fim do É ano. porque nesse período você está aí, a cidade, né, para quem não conhece, é uma cidade pequena, e então você ouve o tempo todo é, a música, né? Principalmente nesse período da Folia de Reis, durante o dia a música está lá tocando, então você sabe que É, está tendo um almoço em algum lugar. Eu já cheguei a participar de almoço, de café da tarde e de jantar, né? Em agora casas tem os diferentes. cafés, agora tem os cafés. E é muito bacana, né? Eu É, gostei bastante. você vai no mercado, você vai no mercado, tem uma companhia de reis lá. Você tem que esperar, ninguém vai te atender porque tá todo mundo prestando atenção na companhia. É muito bacana, é É porque só vivendo pra antes deles chegarem na casa que vai ter o almoço, eles passam em outras casas também, né? Sim, eles ficam o dia inteiro circulando de casa em casa, tanto na zona rural quanto na cidade. Que as pessoas fazem ofertas à bandeira também, né? É, a pessoa, o dono da casa, ele pega a bandeira, né, traz a bandeira para dentro, a companhia entra, canta para a pessoa. A bandeira ela é tão poderosa que a pessoa ela vai em todos os cômodos, né? A bandeira abençoando todos os cômodos da casa. Aí a folia termina de cantar, a pessoa pode fazer. Tem gente que dá o dinheiro, às vezes dá uma bebida para eles, às vezes oferece até um café e depois eles seguem para a próxima casa. E isso do dia 30 até o dia 6. E é um pessoal aí que não trabalha nessa época, né? Eles ficam aí pela festa, pelos festejos todos. E os patrões sabem. A pessoa às vezes já tira férias nessa época, ela já se prepara para isso, porque ela faz isso há anos, ela faz isso a vida inteira, né? Não tem como simplesmente o patrão falar, não, você não vai. Todo mundo entende o que acontece. E é muito bonito. Realmente é muito bonito, né? De se ver. Eu acho que vale a pena qualquer pessoa, independente de qualquer crença, né? Independente de qualquer coisa, é um festejo muito bonito, é muito colorido, né? As roupas, você vê que tem todo um cuidado, um preparo, né? Para estar na rua, para estar indo na casa das pessoas, né? Para entrar na casa das pessoas. E é muito bonito. E as músicas, né? Da Folia de Reis, assim, é, acabam sendo até engraçadas de ver em algum momento, né? Sim. Eles fazem os repentes, né? Os improvisos, né? Também. Todos os que cantam, os que fazem versos, são repentistas, porque é praticamente tudo no improviso. Eles têm uns versos já prontos, né, que eles usam, mas muito é feito ali na hora. Muito vem de inspiração mesmo. Eu vi que o palhaço também faz esse, né? Um improviso, assim, uma Sim. poesia, né? O palhaço, geralmente, na chegada da folia, né, quando tem o almoço, é uma chegada diferente. São feitos os arcos de flores. Aí tem o relógio, que o palhaço faz a poesia toda no relógio. Nesse momento, eles fazem verso, sim. Eu vi que eles colocam um relógio, tem baralho, né? Tem alguma, Tem, esconde umas coisas na terra também, que eles vão pegando e fazendo os versos a partir dali. né? E às vezes eles fazem alguma coisa meio que personalizada para aquela família, né? Que eu vi também, Sim, né? Que é bem sim. bacana. E a família se emociona, né? Eu tenho Muito. alguns vídeos e umas fotos aí dessa emoção da família recebendo, que eu achei super bacana. E seria muito importante mostrar isso, né, para os alunos, para eles conseguirem visualizar tudo que a gente está falando aqui. Sim, eu vou mostrar. Vou mostrar essas fotos que eu tenho. E a Érica, né? Ela nesse final de semana, ela gravou um vídeo aí para mim, para eu mostrar aqui para os alunos, né? Isso. Com, Vou mandar com, para você. com a dona Carmen, né? Que é de uma companhia de Congo, né? Não é companhia, é Isso. um terno de Congo, né? É um terno de folga. A Carminha é uma referência aqui. O terno dela
é de Moçambique, né? O terno de Santa Luzia, um dos maiores em número aqui de participantes. Ele se originou do terno do tio do marido dela, se eu não estou enganada, que era um terno de Congo. Ele recebeu essa herança. Hoje o terno é de Moçambique. O marido dela era capitão, hoje é o filho. E o netinho já está dançando também. E a Carminha fica por conta dos bastidores, né? Que às vezes nem é tão valorizado, mas esse papel acaba competindo a mulher que cuida das roupas, que prepara tudo, ela deixa tudo prontinho para a hora deles saírem e ela fala com muita paixão, né, Fred? Você vê que É. ela simplesmente ama, ela vive isso, ela, enfim, comentário disponibiliza pra gente, sim, a gente vou preparar depois o vídeo pro Fred, vou mandar para ele. Aí ele pode publicar aqui na página, né? Sim, a gente vai disponibilizar, né? Porque é legal que todo mundo conheça, assim, né? Como é que funciona, como é que é essa tradição, né? Sim. Então a gente vai Até disponibilizar. pessoas de outras regiões em que tenham o Congo também, a Folia de Reis, porque eu tô falando em como as coisas acontecem aqui em Tamogi, mas existem Folia de Reis em épocas diferentes, congadas em época diferente, com instrumento diferente, com batidas diferentes. E é natural, porque conforme a tradição foi se espalhando, foi pegando elementos ali daquela região, né? E ficou com a cara daquele lugar, com o jeito daquele lugar. E isso tudo que eu tô falando é o que a gente presencia aqui em Tamogi, né? Como acontece aqui. Eu vi que em algumas cidades aí de Minas acontece no mês de maio, acontece no mês de julho, Sim, né? As sim. congadas. Eu acho que depende um pouco de cada cidade. Aqui em Tamogi mesmo, nós não temos igreja de Nossa Senhora do Rosário. E eu já vi pessoas, nossa, mas como não tem? Não tem. E tem congada. Eu não sei o que pode ter acontecido lá atrás que não foi erguida essa igreja, mas a festa acontece mesmo assim. Então não é uma obrigatoriedade existir a igreja de Nossa Senhora do Rosário, como em muitas outras cidades tem. Então tem as particularidades, né, de cada lugar, mas é isso que faz tudo tão bonito, né, Fred? A Uhum. pluralidade, a diversidade das festividades e das tradições. Eu até vi, eu não sei se é Ouro Preto, eu acho que é em Ouro Preto, que a igreja de Nossa Senhora do Rosário, um padre da época, ele não quis receber, né, os ternos de Congo dentro da igreja e fechou as portas da igreja. E esse terno de Congo lá, que era muito tradicional, ele invadiu a igreja, né, abriu as portas da igreja e retirou a santa de dentro da igreja e levou ela para o barracão deles. E lá ela permaneceu durante 30 anos, né? E aí a festividade não aconteceu mais dentro da igreja e durante esse período e o padre, né, que é atual de lá, recentemente negociou com eles a volta da santa para dentro da igreja, né? E aí eles fizeram amizade de novo e foram para lá e levaram a santa e foi um momento bem bacana. Eu vi alguns vídeos, tem no YouTube, que é bem Legal. bacana. Érica, eu queria agradecer você imensamente pela sua disponibilidade, né? Por você estar compartilhando toda essa cultura tradicional aí de Minas Gerais para a gente aqui, né? Como eu falei para Dona Carmen, eu espero um dia a gente poder levar o batuque de umbigada de Capivari para Itamogi, vocês virem para cá, Seria, a seria gente, incrível. a Porque gente fazer. acontece, né, esse intercâmbio. Os ternos daqui de Tamogi se apresentam em outras cidades, ternos de fora também vêm para cá e é muito bacana a gente conhecer. Eu, particularmente, não tinha ainda ouvido falar do Batuque de Umbigada e quero conhecer também. E eu agradeço muito o convite. O que eu falei aqui, eu acredito que ainda seja muito pouco. Eu
fico feliz em dividir esses conhecimentos que eu adquiri recentemente, mas se a gente conversar com o congadeiro, conversar com outras pessoas, a gente vai enriquecendo cada vez mais isso, porque tem muitos elementos aí, muitas pontas soltas, eu acredito. E fiquei feliz também pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo na escola. Eu acho muito importante a gente despertar isso nos jovens, né? Mostrar para eles que é importante valorizar, é importante não se esquecer das nossas origens, de tudo, toda a tradição que a gente carrega, né, no nosso sangue, na nossa história, no quanto os negros contribuíram para a construção cultural desse país. A gente não pode esquecer disso jamais. Sim. Enfim, muitas pessoas estão comentando aí que quer conhecer. Fiquem à vontade. Infelizmente, o Covid está dificultando um pouco a nossa vida, né? A gente espera que isso passe em breve e Itamogi vai estar de braços abertos para receber todos vocês. E vocês vão se encantar e vão sentir essa energia de perto e vão se apaixonar. Tenho certeza. Ah, eu me apaixonei, né, por Itamogi, né? Já quero comprar uma casinha aí para passar minha velhice, né? Sim, E melhor lugar. vai ser um lugar ótimo, com certeza, Vai, né? vai. Então, muito obrigado, Érica. Eu espero que logo a gente possa estar junto de novo aí, curtindo esses festejos todos, o carnaval, que é maravilhoso, em Sim, Itamogi, né? Que a gente se sim. Logo a diverte gente vai muito, poder se abraçar, tenho certeza. né? E muito obrigado, né? E assim que tiver uma outra oportunidade, a gente conversa. Eu quero trazer, de repente, você aqui na escola para contar isso pessoalmente Sim, para o eu pessoal. vou com o maior prazer, vou com o maior prazer. A gente Tá monta bom? uma comitiva daqui, pode levar até um pedacinho de um terno, né, para os meninos verem. Isso mesmo. Quem sabe ano que vem a gente consegue fazer o nosso coletivo junino com todo mundo junto, né? Sim, sim. Reunir todas Com essas bastante histórias dessas comida. pessoas. E com bastante comida, né? Sim. Um beijo, então, muito Um obrigado. Um beijo. beijo para todo mundo Tchau, que gente. acompanhou a Obrigada gente por quem aí. acompanhou. E quem quiser conhecer Itamogi, entra aí nas redes sociais da página da Érica aí, Itamogi é legal, vem para Itamogi, né? Vem para Itamogi, Itamogi é legal, é isso, né? É que o IG ficou vem para Itamogi. Aí, antes era Itamogi é legal, aí agora eu tô usando os dois nomes, mas o IG vem para Itamogi. E se entrar no meu perfil, tá lá, só clicar. Isso aí. Então conheçam, vale muito a pena, né? E assim que acabar toda essa loucura dessa pandemia, vamos todo mundo para Itamogi, né? Venham. Aproveitar as congadas e as folias de rei, Sim, vai certo? ser um prazer. Um beijo, até. Beijo. Até Tchau, mais, pessoal. gente. Obrigado. Tchau. Tchau, Tchau. tchau.